Olá! Esse vídeo é sobre o tema da insônia, que é um tema que perpassa a saúde mental e a saúde física também. Então, se você curte vídeos sobre saúde e principalmente sobre saúde mental, dá um like nesse vídeo e compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Compartilha com aquele seu amigo ou sua amiga que você sabe que está passando por um momento difícil de saúde mental e talvez até esteja sofrendo com um problema de insônia ou qualquer pessoa que você acredite que esse vídeo pode ajudar, já que todos nós estamos sujeitos a ter pelo menos uma vez na vida, em algum momento, uma noite de insônia. Mesmo que você seja uma pessoa como eu, que dorme muito rápido e facilmente, a insônia pode lhe afetar de alguma maneira. E essa altura do campeonato, você deve estar pensando que insônia é algo muito simples, do tipo, ora, insônia é quando a pessoa não dorme, ou não tem sono, ou não consegue pegar no sono. Calma, pequeno gafanhoto, porque as coisas na área da saúde mental não são tão simples assim. Nesse vídeo você vai perceber que existem alguns tipos de insônia, causas e possíveis soluções que você pode estar aplicando para resolver o problema. E eu vou usar nesse vídeo um caso de uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás, quase uma década, e que agora eu vou usar esse caso como exemplo de maneira desidentificada para guardar o sigilo profissional dela e usando de uma maneira teatral algumas vozes para você poder perceber quando é a voz dela conversando e quando é a minha voz, já que ela é uma senhora muito vívida, muito simpática, muito alegre e muito bem-humorada, e que ela vai se sentir muito bem do vídeo dela estar ajudando outras pessoas com a informação do importante e interessantíssimo caso dela, que envolvia uma questão de ansiedade, síndrome do pânico e uma sensação de ninho vazio na casa dela, porque os filhos haviam casado todos e ela estava sozinha. E você me pergunta, o que isso tem a ver com insônia? Então vem comigo que você vai descobrir do meio desse vídeo para o final uma história muito interessante e vai aprender uma série de coisas sobre insônia e a prática clínica do tratamento desse assunto. Bom, tratava-se então de uma senhora, como eu disse, que estava sofrendo de ansiedade e de síndrome do pânico, e aquela sensação de ninho vazio porque os filhos tinham casado. Daí vem a primeira informação importante. A insônia ela pertence a um quadro que compõe um quadro muito maior, que são os transtornos da ansiedade generalizada, que compõe a própria ansiedade, a insônia, algumas fobias e pânicos, envolvendo alguns tipos de medos, e também envolve o transtorno obsessivo-compulsivo, bem como alguns transtornos alimentares. Nesse conjunto de doenças, existe também a insônia, que é o conjunto de doenças dos transtornos da ansiedade generalizada. Está ali a insônia. A insônia também é fruto, portanto, de uma ansiedade que a pessoa carrega. Então, pessoas ansiosas têm mais tendência a ter insônia. Perfeito? Então, vamos aqui para o caso dela. Ela estava com ansiedade, tinha crise de pânico, ou seja, aquele momento em que a ansiedade dá um pico e aí dá aqueles sintomas, aquelas sensações de pânico, o coração acelera e a pessoa tem a sensação de que está passando mal, de que vai morrer, que vai ter um treco, um infarto, alguma coisa do tipo. Em algumas situações, essa senhora chegava a ir para o consultório de manhã cedo. Era a primeira cliente que chegava pedindo socorro, ali ajuda. E eu rapidamente percebi que uma boa parte dessa crise de pânico dela tinha a ver com um psicotrópico que ela tomava, que o médico prescreveu, e que acelerava o coração dela, dando a sensação de pânico. E que, portanto, ela não estava tendo de fato uma crise de pânico naquele momento em que ela tomava o psicotrópico e em seguida vinha esse efeito colateral acelerando o coração. Ela estava tendo, na verdade, um coração acelerado pelo psicotrópico que ela tomava. Por que eu percebi isso? Muito facilmente. Porque era o horário que ela tomava o psicotrópico, em seguida vinha um coração acelerado e ela então tinha a sensação que estava tendo um infarto e dava uma crise de pânico em função do quadro de ansiedade que potencializava tudo isso. Percebeu a diferença? Psicotrópico acelera o coração, no caso dela, e ela tinha uma sensação de pânico e então vinha o quadro da ansiedade por cima, causando a sensação, um alarme falso de que ela estava tendo uma crise de pânico. Quando então acontecia isso, eu percebi esse quadro e pedi ao filho dela que encaminhasse ao psiquiatra que prescreveu a medicação para fazer o ajuste da medicação. O psiquiatra, infelizmente, disse que não ouvia ninguém. Não ouvia terapeuta, não ouvia psicoterapeuta, não ouvia ninguém da família, que era ele, pronto, ele era o médico e acabou. E daí você começa a perceber um quadro complicado, porque é uma prática da medicina que não é a verdadeira prática da medicina. A medicina, ela ouve opiniões, ela ouve áreas multidisciplinares. E esse médico em específico não queria ouvir ninguém. Ele achava-se o médico, ele é quem sabe tudo e pronto. Então, ele não deu ouvido às áreas multidisciplinares que compõem a área da saúde humana. Então, eu pedi ao filho dela que procurasse um outro profissional de medicina para pegar uma segunda opinião. Imediatamente,
O outro profissional de medicina percebeu que a medicação estava causando um aceleramento no coração, acelerando o coração e gerando as crises de pânico que ela acreditava ter, mas na verdade era o coração acelerado, simulando uma crise de pânico, simulando um infarto, uma sensação que vinha sequenciada da ansiedade. Retirou a medicação e imediatamente as crises de pânico foram diminuindo e passaram. Pronto. E ele então passou um outro medicamento, um outro psicotrópico melhor prescrito, que foi controlando os sintomas. E aí vem a segunda coisa importante que você tem que perceber. Os psicotrópicos e os medicamentos, eles controlam os sintomas, ou eles ajudam no controle ou na melhora dos sintomas, mas eles não tratam a causa dos problemas. Ele não é o primeiro, nem o mais importante, nem o único tratamento para as questões da saúde mental e nem deveriam ser, já que eles não tratam a causa do problema, eles tratam os sintomas e remediam os sintomas dos problemas por meio dos remédios e, portanto, por meio dos psicotrópicos, dos medicamentos. Muito bem. Esse profissional também passou vitaminas para ela, porque ela tinha uma certa idade, idosa, e passou também alguns medicamentos da pressão que ela precisava de regular também para que o coração ficasse bom e ajustou alguns medicamentos que ela tomava para que ela pudesse ter uma condição de saúde melhor e remediar os sintomas que ela estava tendo enquanto a psicoterapia produzia efeito. O que acontece? Após 12 sessões, ela estava totalmente restaurada à saúde, com ausência total dos sintomas de ansiedade, de pânico e a sensação do ninho vazio havia sumido. Ela tinha total ausência de sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida sustentável. Sendo que, na 8ª sessão, esses sintomas todos já tinham cessado, ela já estava saudável, com promoção total da saúde, e eu fiquei acompanhando ela nas 4 últimas sessões, a cada 15 dias, a cada 1 mês, a cada 2 meses e a cada 3 meses, no período de redução da medicação. Ou seja, durante 8 sessões, uma por semana, 2 meses, ela tratou todos os sintomas de ansiedade, todos os sintomas de pânico e todos os sintomas da sensação de ninho vazio. E ficou com ausência total dos sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida sustentável, e dali para frente, as 4 últimas sessões, passamos para cada 15 dias, para cada 1 mês, para cada 2 meses, para cada 3 meses, e acompanhei ela por um período maior, nessas 12 sessões, que se fosse uma vez por semana, teria dado 3 meses, mas como espaçamos as últimas 4 sessões, eu pude acompanhar ela por mais meses, inclusive durante o período da redução lenta e gradativa dos psicotrópicos. E aí vem uma terceira informação importante. Mesmo que você melhore de todos os sintomas e esteja tomando algum psicotrópico, você precisa retornar ao médico para uma avaliação de como você está, a sua saúde, o seu quadro, e fazer uma redução lenta e programada da sua medicação junto com o médico e com o psicoterapeuta que lhe acompanha, para que você tenha uma estabilidade segura do quadro e mantenha o quadro seguro e bem. Bom, aí você me pergunta, e a insônia nessa história toda? Pois é, esse é o quadro final e mais engraçado. Ela chega para mim no consultório, depois desses meses todos de acompanhamento e já saudável, e diz o seguinte, agora eu fazia uma voz dela, teatralizando, e uma voz minha para você perceber quem é quem falando. Ela diz bem assim, ô senhor Dr. Darko, eu estou muito feliz porque eu fiquei livre da ansiedade e também fiquei livre do problema de síndrome do pânico. Eu nunca mais tive crise e também aquela sensação de ninho vazio acabou. Eu estou bem pra caramba, estou feliz, estou tomando agora só vitaminas e o meu remedinho de pressão para manter regulado e já parei todos os psicotrópicos, já reduzi devagarzinho, que nem se eu pediu já com o médico. Estou muito feliz e tranquila. E aí eu disse, pois não, que notícia boa. E a senhora veio aqui no consultório, além de me contar essa notícia boa pra gente celebrar, pra que mais? Ela disse, é porque eu tô sofrendo de insônia. Eu disse, é mesmo? A senhora tá sofrendo de insônia? Aí ela, tô sofrendo de insônia. E aí eu fui lá no médico, entendeu? O médico falou que eu tô boinha. E aí eu falei pra ele que eu tô com insônia. E aí ele pediu que eu tomasse esse tarja preta aqui, ó, entendeu? Mas antes de tomar, viesse aqui no senhor, que foi quem me tratou, graças a Deus. E aí, se eu tivesse uma técnica que eu pudesse resolver rapidamente, tipo, sei lá, uma hipnose, uma PNL, seria muito bom, porque aí eu não precisaria tomar o psicotrópico. E aí eu disse, perfeito, então vamos ver. A insônia que a senhora está sentindo é dificuldade de pegar no sono? E aí você vai dizer, claro! Ouça o que ela respondeu. É dificuldade de pegar no sono a insônia que a senhora está sofrendo? Ela disse, não, quando eu deito eu pego no sono na hora. Eu disse, então a insônia que a senhora está sofrendo é que a senhora acorda à noite e depois tem dificuldade de voltar a dormir. Ela disse, não, quando eu acordo à noite, que vou no banheiro, eu bebo água, eu rapidamente durmo de novo.
Aí eu disse, então a insônia que a senhora tem, na verdade, é uma baixa qualidade de sono, ou seja, a senhora acorda cansada. Ela, não, acorda animada, disposta para lavar a louça, fazer tudo. Mas aí é muito cedo, né, doutor Darko? Eu disse, muito cedo, que hora? Ela disse, olha, eu acordo umas 5 horas da manhã. Eu disse, e a senhora dorme que horas? Ela disse, eu durmo ali para as 9 horas da noite, 21 da noite. Aí eu fiz as contas, né? 21, ou seja, 9 horas da noite, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Ou então a senhora dorme 8 horas de sono? Ela disse, eu durmo às 21, 9 da noite e acordo 5 da manhã. Mas é muito cedo, né, para fazer as coisas. Aí o médico falou que, como eu tô com insônia, ele passou essa taxa preta aqui, mas se o senhor tiver uma técnica, é melhor porque eu não preciso tomar um remédio. Eu disse, não, então tá fácil, não precisa nem de uma técnica. A senhora faz o seguinte, a senhora dorme às 23 horas da noite, ou seja, às 11 da noite. Que aí a senhora vai acordar às 7 da manhã. Aí já vai estar cedo, e já durante o dia, com o sol nascendo, e a senhora pode já lavar as louças, arrumar a casa, mexer com tudo, toda animada. Ela disse, mas e o que eu vou fazer então de 9 da noite até às 11? Eu disse, e o que a senhora faz quando a senhora acorda de 5 da manhã até às 7? Ela disse, eu fico assistindo televisão. Eu disse, pronto, então assista televisão de 9 da manhã até às 11 da noite. Aqui vem uma outra informação importante. Perceba, por melhor que o médico tenha sido, ele foi de fato um bom médico, ele foi um médico que fez uma ótima prescrição, fez um ótimo atendimento, fez um ótimo tratamento, ou seja, tratou bem a cliente, fez uma ótima prescrição, um ótimo tratamento médico, uma ótima prática da medicina, ele ouviu outros profissionais, trabalhou de maneira multidisciplinar, ajustou as medicações dos psicotrópicos para ela diminuir os sintomas durante o período do tratamento, respeitou o processo terapêutico e foi fazendo os ajustes da medicação e a redução lenta e gradativa para a pessoa não sentir síndrome de abstinência nem de descontinuidade, acompanhou durante todo o período, manteve as vitaminas na idade que ela precisa, ajustou a medicação da pressão. Por melhor médico que ele tenha sido, nesse finalzinho ele esqueceu de fazer uma coisa muito simples, que são essas perguntas que eu fiz, que é o que mostra para você um pouco mais sobre a insônia. Insônia não é só você ter dificuldade de pegar no sono, é também ter dificuldade de pegar no sono, depois acordar e voltar a dormir, e qualidade do sono. Sabe aquela sensação que virou até meme na internet, do tipo assim, parece que quando eu durmo, minha alma, meu espírito sai do corpo, vai fazer uma faxina, corre uma maratona, trabalha numa obra, depois volta pro corpo, eu acordo e tô cansada, desmoronada assim, tipo, cansado, como se fosse assim, uma coisa descomunal, sem medida. Pois é, são pessoas que têm baixa qualidade de sono. Sem contar um outro tipo de insônia, que são aqueles sonos intercortados, em que a pessoa dorme, acorda e nunca tem um sono de qualidade, que as pessoas chamam popularmente de sono leve. Daí você começa a perceber que existem vários tipos de insônia e que é importante você identificar o que está acontecendo com você. Mas mais importante do que identificar, ou tão importante quanto identificar o tipo de insônia que você está sofrendo, é importante você identificar como resolver. E isso perpassa por muitas possibilidades. Como você acorda? Agitado ou tranquilo? Como você começa o seu dia? Agitado ou tranquilo? Como você vive o seu dia? Agitado ou tranquilo? Como você chega no final da noite? Agitado ou tranquilo? O que você faz perto da hora de dormir? Uma comida leve ou uma comida pesada? Você faz exercícios físicos próximo da hora de dormir, ou seja, 5 horas próximo da hora de dormir, e o seu corpo demora um tempo para desacelerar, esfriar, entrar em homeostase e então conseguir relaxar e pegar no sono? Você toma estimulantes como café, como energéticos e outras coisas perto de dormir, medicamentos, entendeu? Perto da hora de dormir, ou medicamentos que influenciam no seu sono, como alguns psicotrópicos que pioram a qualidade do sono, enquanto outros potencializam o sono, mas geram um sono que você dorme, apaga, mas não descansa. Então tem N coisas que têm que ser consideradas, além da higiene do sono, além dos remédios que você toma, do estilo de vida que você vive e até, inclusive, fatores psicoemocionais. Como, por exemplo, a insônia geralmente está associada com a ansiedade, uma mente acelerada, inquieta, que não deixa a pessoa dormir à noite. Além do fato de que a insônia ela perpassa, em boa parte também, por casos em que existe uma voz interna na mente, em que a pessoa está mesmo ali deitada e tem uma voz conversando com ela, um diálogo interno do tipo, amanhã eu tenho que fazer esse assunto número 1, depois o assunto 2, depois eu tenho que fazer o 3, depois a etapa 4, depois tem que fazer aquele outro, e a mente vai entrando em assuntos e a pessoa não consegue pegar no sono. Ou quando ela acorda à noite e tenta voltar a dormir, ela começa a pensar nas coisas que vai fazer no dia seguinte ou que fez durante o dia e aí não consegue pegar no sono.
Outrora, não tem esse diálogo interno, consciente, subvocalizado, conversando consigo mesmo, mas tem em si um diálogo interno, no inconsciente, no background da mente, rodando ali naquele inconsciente, toda uma história do dia que ela passou, do dia que ela viverá amanhã, e de toda uma história de vida, às vezes, do passado, da história dela, e que ela precisa trabalhar para poder vencer essa insônia. Então é importante que você entenda algumas coisas sobre a questão da insônia. Número 1, identificar qual tipo de insônia você está sofrendo. Número 2, que você procure um profissional da área de terapia ou de psicoterapia. Se for um psicoterapeuta, ele vai ser ou um psicólogo ou um psicanalista. Um profissional formado em psicoeducação, em psicoterapias, em psicoformações, né, que vão ter abordagens e técnicas em psicoterapia para ajudar você. E a outra questão, além de identificar o problema, identificar a causa do problema e fazer uma ação terapêutica que possa ajudar você a reequilibrar e reorganizar e reabilitar o seu sono para você ter um sono de qualidade. Até porque a qualidade do sono influencia diretamente na sua produtividade no dia seguinte, também influencia na sua saúde física e mental, bem como muitos e vários estudos que você pesquisar agora na internet vai te mostrar que influencia na memória, concentração, foco, atenção, inclusive na sua produtividade, que envolve esses fatores cognitivos. Então, não fique apenas tomando medicamentos para poder dormir, ou chás, ou outros tipos de medicamentos e remédios. Não, procure um tratamento. Sai mais barato você procurar um tratamento com um psicoterapeuta que vai te ajudar do que você estar tomando medicamentos uma vida inteira. Porque senão você toma medicamento, dorme hoje, aí amanhã você toma de novo, aí dorme mais ou menos, e cada vez esses medicamentos que induzem o sono, eles têm efeitos de dependência e de tolerância, que são dois fatores complicados. Primeiro é a dependência, que vai envolver tanto a dependência física, química, psicológica, e aí você começa a acreditar que não dorme sem a medicação, como também a dependência por tolerância, ou seja, a medicação fazia um efeito antes e agora precisa de uma dose cada vez maior para ela poder fazer o mesmo efeito. E daí vem algo que às vezes no mundo da medicina, da psiquiatria se ignora, que é o fato de que a pessoa, quando diz que está com abstinência do medicamento, o médico responde, mas como você está com abstinência, você está tomando a medicação? É porque a medicação que ele está tomando entrou em efeito de tolerância e por isso a medicação agora precisa de uma dose maior e a pessoa está sentindo falta, o organismo, a mente, o cérebro está sentindo falta daquele medicamento e então ele está com uma subdose comparada ao que ele tomava antes. Ou seja, a dose tinha um efeito, agora tem um efeito menor e o corpo, a mente, o cérebro está sentindo falta daquela dose que tinha e portanto está com abstinência da dose anterior, né? Então é importante que você procure, porque senão você vai tomar medicamentos para o resto da vida, não vai conseguir reabilitar e ter um sono de qualidade, uma vida produtiva e saudável, uma vida de sucesso, enfim. E isso acaba custando muito caro, porque o medicamento que parece ser mais barato, ao longo de meses e anos, fica muito mais caro do que uma psicoterapia, que pode ser um processo muito mais rápido, ainda mais em casos de insônia, e resolver o problema definitivamente na causa, na raiz, na gênese, na origem, e assim você ficar livre para ter uma boa noite de sono e descanso, sentir-se saudável e produtivo no dia seguinte. Procure ajuda. Meu nome é Darko Souza, eu trabalho com desenvolvimento humano, psicoemocional e do aprendizado. Estou à disposição para atender você e te aguardo no consultório. Uma boa noite de sono para você e se você gostou desse vídeo, conta aqui embaixo, entendeu? Se você já sofreu de insônia, como é que foi a sua experiência e o que você gostaria de saber mais sobre esse tema e se gostaria que eu fizesse um outro vídeo sobre esse assunto também. E quem sabe eu faça um outro dando sequência com uma outra interessante história, contando como que eu tratei um caso de insônia, qual era a causa do problema e que técnica usei. Te aguardo e até já!